Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Profadcast, o podcast que te ajuda a ter produtividade financeira, que é qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Eu sou Mariana Pérez, mentora de produtividade e gestão de tempo, aqui do Produtividade Financeira, e hoje eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que muitas vezes não é a falta de esforço que trava os seus resultados? Quantas vezes você já tentou mudar de vida, começar um projeto novo, juntar dinheiro, emagrecer, estudar e de repente viu se repetindo os mesmos erros? Já aconteceu com você? Já comecei fazendo você se mexer aí na cadeira, né? Então, enquanto você pensa aí nessa pergunta, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal do Profadcast, caso ainda você não esteja inscrito, né? Já aperta o sininho aí para ativar as notificações e não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo no Spotify, já avalia aí com 5 estrelas. Mas você sabe, né, que o fato de você ficar travado não acontece porque você não é capaz ou não tem habilidade suficiente ou coisa assim. Isso acontece porque você está preso em padrões de pensamento. E o que são padrões de pensamento? São padrões de comportamento que se repetem como se fossem automático e que te fazem viver de forma, muitas vezes, sem pensar no que você está fazendo, no piloto automático. E o mais perigoso dessa situação é que você nem percebe. E você acha que está fazendo escolhas. Mas, na verdade, quem está escolhendo são as suas crenças. E pior, as suas crenças limitantes. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pare de viver no automático. Como quebrar padrões e ter resultados reais. E para você que quer transformação, que você quer construir resultados na vida, você precisa quebrar esses padrões. Sem isso, você vai continuar vivendo como se estivesse dirigindo um carro com freio de mão puxado. É exatamente isso. Esse é, inclusive, um dos grandes temas que o Renan traz no livro inédito que está chegando por aqui. Produtividade Financeira, 5 passos para construir a sua independência financeira com qualidade de vida. E hoje eu vou te dar só um spoilerzinho. É isso mesmo, mas deixa eu te avisar. Não espere aqui uma conversa leve, só para te motivar. O que eu quero é te provocar. Quero te fazer refletir e principalmente te dar ferramentas práticas para você identificar o que tem te travado e começar a quebrar esses padrões hoje mesmo. Então hoje aqui vai ter muita prática. Então fica comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que esse episódio vai abrir seus olhos para as coisas que estavam aí o tempo todo, mas que você nunca tinha enxergado. Antes da gente falar em como quebrar um padrão, eu preciso te explicar o que isso significa de verdade. Um padrão é como um atalho mental, algo que o seu cérebro cria para economizar energia durante o seu processo de decisão. Ele pega uma experiência do passado e junta com uma crença que você absorveu muitas vezes, ainda quando você era criança. E pronto. Ele define essa forma automática de você pensar, sentir e agir. Por exemplo, se lá atrás você ouviu, sei lá, repetidas vezes que dinheiro é uma coisa suja, que investimento é só para rico, ou que você não nasceu para isso, não nasceu para prosperar ou para fazer alguma coisa. Pode acreditar, essas frases ficam aqui guardadas e hoje, sem perceber, você age de acordo com elas. E não é só sobre dinheiro, isso vale para relacionamento, para sua carreira, para sua saúde. Quantas vezes você já se pegou dizendo frases como eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não mereço? Tudo isso são padrões que você repete. E sabe qual que é o problema? Esses padrões moldam a sua identidade. Eles fazem você acreditar que é assim e que não tem jeito de mudar e pronto. Mas não é verdade. Você não é os seus padrões. Você apenas aprendeu esses padrões. Agora deixa eu tentar simplificar como que esses padrões são formados. Então a gente viu que tudo começa com o ambiente, com que você cresceu, sua família, sua escola, sua cultura. Esse é o ponto de partida. Ou seja, o que você escuta se transforma naquilo que você acredita ser verdade. Então, por exemplo, se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, provavelmente essa ideia ficou gravada dentro de você. E isso vai moldando a forma como você enxerga as coisas, né? E aí você passa a dizer, eu não sou bom com números, eu não consigo guardar dinheiro, isso não é para mim. E a forma como você se enxerga determina o que você vai deixar de fazer ou fazer. Então começa você ouvindo, você passa a acreditar que aquilo é verdade e você começa a agir diante disso.
Então, se você acredita que não consegue investir, você simplesmente nem tenta. E se você acredita que não tem disciplina, você nem começa. E no fim, as suas ações vão determinar os seus resultados. Ou seja, você colhe exatamente aquilo que as suas crenças permitem que você plante. Então é como se fosse uma corrente. O que você vive, o que você escuta, se transforma no que você acredita. O que você acredita vai definir o que você pensa, que é o que é verdade, vai moldar o que você faz, ou seja, as suas ações, e isso gera o que você tem, ou seja, os seus resultados. Percebe? Percebe que se você não mudar essa raiz do que você acredita ser verdade, você vai passar a vida inteira repetindo os mesmos resultados. E é aqui que entra a importância da quebra de padrão. Ela é como um corte nesse ciclo do automático. É quando você decide parar de aceitar aquelas histórias, né, que você sempre ouviu e que você acredita, que sempre guiou as suas escolhas e começa a construir uma nova narrativa. Por que uma narrativa? Porque a verdade é uma só. Se você continuar pensando como sempre pensou, você vai continuar vivendo os mesmos resultados que você teve até hoje. E eu quero que você aqui guarde essa frase. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. E isso vale para qualquer situação. Então, se você viveu até hoje acreditando em algumas coisas, isso foi o que te trouxe até aqui para o bem ou para o mal. E se você quer ir para o próximo nível, você precisa quebrar. E esse é o poder da quebra de padrão. É como abrir uma porta que sempre esteve aí na sua frente, mas sempre esteve fechada. Agora que você já entendeu o que são os padrões, como eles se formam, vem aqui a parte mais importante, que é como você descobre quais são os seus padrões limitantes. Porque é muito fácil falar, tá bom, o que eu escuto é o que eu acredito, só que não é tão intuitivo a gente entender isso. Quais são os reais comportamentos, os reais padrões que estão te limitando? Porque não adianta, né, eu te falar sobre crença de forma geral. O que vai transformar a sua vida é você perceber quais são aquelas que estão te travando hoje. Então eu quero te convidar aqui a fazer um exercício bem simples. Se você puder, pega um papel, uma caneta, algum lugar aí para você anotar. Se você não puder agora, tudo bem. Só mentaliza a pergunta e responde para você mesmo. Vou te fazer aqui algumas perguntas. Então, primeira pergunta. Qual é a área da sua vida em que você sente que já tentou de tudo, mas parece que você não sai do lugar? Pode ser finanças, pode ser trabalho, pode ser na sua saúde, nos seus relacionamentos. Pensa alguma área que você se sente bem travado. Pensou? Agora a segunda pergunta. Sempre que você pensa nessa área, qual é a justificativa que você dá para si mesmo? Talvez seja, eu não tenho tempo, eu não tenho disciplina, eu não tenho dinheiro, ninguém me apoia. Qual que é a justificativa? O que vem na sua cabeça? Se essa justificativa fosse uma frase que você repete há anos, qual que seria essa frase? Essa frase normalmente revela qual que é a sua crença limitante. E não é a realidade. Ela é apenas a lente com que você enxerga a vida. Não necessariamente isso que fica na sua cabeça é de fato o que acontece. Então, essa é a importância de você identificar. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos para clarear. Se a sua frase, por exemplo, eu não tenho tempo, que é uma frase muito comum que eu escuto bastante, talvez o seu padrão seja de procrastinação ou de falta de prioridade. Então, você tem como padrão procrastinar ou não definir, não escolher qual que é a sua prioridade. Se a sua frase, por exemplo, é eu nunca consigo, talvez você tenha um padrão de autossabotagem. Se a sua frase é, por exemplo, eu não mereço, talvez o seu padrão seja de baixa autoestima. E aí, deixa eu pensar em outra. Eu só vou investir quando eu tiver muito dinheiro. Talvez o seu padrão seja de mentalidade de escassez. Entende? Como são verdades que a gente conta, que a gente acredita, mas que não necessariamente nos definem ou precisam nos definir. Então aqui é importante, preste atenção. Padrões limitantes não são só pensamentos. Eles viram comportamentos repetidos. E por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que a gente pensa. Em quais são essas frases repetidas que passam pela nossa cabeça e que às vezes a gente pensa são só pensamentos. Mas elas definem o que a gente faz de forma repetida. Então, se você diz que não tem tempo,
eu quero que você pense quantas vezes, quantas horas você passa no celular. Se você diz que não tem dinheiro, mas muitas vezes você gasta com o que não precisa. Às vezes você diz que não consegue, mas nunca se deu tempo para aprender a fazer alguma coisa de verdade, até chegar no resultado. Então, identificar esse padrão não é fácil, porque você vai perceber que muito do que te trava não está fora, está dentro. Mas é nesse momento, é nesse mesmo tempo que você se sente livre, porque se está dentro, você tem a autonomia de mudar. Então, significa que você consegue, sim, transformar. Enquanto você enxerga que está fora, é como se você tivesse, sei lá, de mãos atadas, e você não conseguisse resolver. Mas agora que você entende que é dentro, você tem essa autonomia. Então, agora que você identificou, né, quais são os padrões que te travam, vem aí a grande pergunta, né? Como que eu quebro isso na prática? Porque beleza, que a gente entendeu como o padrão se forma, como identificar o nosso padrão, e agora, como que eu consigo quebrar? Como que eu consigo sair desse ciclo? Então, eu vou te dar aqui uma sequência de 3 passos simples para você quebrar esse ciclo. Então, anota, porque isso é poderoso. Você precisa interromper e reprogramar esse padrão de pensamento. E depois, agir. Agir com essa reprogramação. Então, aqui, qual que é o primeiro passo? Interromper. Você precisa perceber, você precisa estar consciente quando esse padrão aparece. Então, você já identificou, por exemplo, falta de tempo. Então, você se pegou pensando em falta de tempo, primeiro passo. Você já trouxe para a consciência e interrompeu. É como se você tivesse, né, assistindo sempre o mesmo filme e, de repente, se aperta o botão de pausa ali. Então, por exemplo, se sempre você pensa em investir e aparece a frase, eu não tenho dinheiro, nesse momento você precisa dizer para você mesmo, opa, esse aqui é o meu padrão se repetindo. Então, você pausa esse filme. Então, essa interrupção, ela já é metade da quebra de padrão. O segundo passo é você reprogramar esse pensamento. E aqui você vai fazer o quê? Você vai substituir essa crença limitante por uma crença fortalecedora. Então, se antes você dizia, eu não tenho tempo, você vai trocar por, eu posso escolher priorizar o que é importante para mim. Então, se você está se vendo numa situação, você fala, nossa, não tenho tempo. Para e fala, calma, eu tenho esse poder de priorizar se é isso que eu vou fazer ou não. E não ficar no papel de vitimismo, eu não tenho tempo. Entende o que é essa reprogramação? Então, por exemplo, se antes você dizia, investimento é só para rico, você pode trocar por, eu posso aprender a investir mesmo começando com pouco. A chave aqui é você criar na sua cabeça uma nova narrativa que te dê poder ao invés de te travar. E o terceiro passo aqui é você entrar em ação, você agir. Então não adianta só trocar essa frase. Você precisa provar para você mesmo que essa nova crença, essa crença fortalecedora que você está reprogramando, que ela é possível. E eu vou te falar, isso aqui não é fácil. Então o seu cérebro vai te desafiar a falar, não vem com esse papinho. E aqui a melhor forma de provar é com pequenos passos concretos, ou seja, pequenos resultados. Então se a sua nova crença é, eu não consigo investir mesmo com pouco, faça a sua primeira aplicação. Nem que seja de R$1, de R$10, mas mostra para o seu cérebro que você pode investir com pouco. Se a sua crença é eu não tenho tempo, né, para o que importa, organiza 15 minutos do seu dia. Não precisa fazer um planejamento da semana, um planejamento do mês. Pega 15 minutos e fala, esses 15 minutos eu vou fazer o que importa, algo para mim. Então, por exemplo, pode ser ler, pode ser treinar, pode ser planejar a sua semana, aquilo que você fala que não tem tempo para fazer. Para 15 minutos e faz. Essa ação é o que vai mostrar para o seu cérebro que existe uma nova narrativa para ele seguir, para ele acreditar. Então, você não precisa fazer um grande movimento. Você precisa ter um passo real. E deixa eu te falar uma coisa importante. Quebrar o padrão não é algo que acontece uma única vez e pronto. Você não vai fazer 15 minutos de leitura ou 15 minutos de treino e seu cérebro aprendeu esse novo caminho e nunca mais você vai falar que não tem tempo. Isso tem que ser uma escolha diária. É como se você estivesse treinando um novo músculo, né? Como se você estivesse ali fortalecendo a cada dia. Então, cada vez que você interrompe um pensamento, que você consegue reprogramar uma crença e agir diferente, você está fortalecendo um novo padrão. E com o tempo, este novo padrão vai ser o seu novo automático. E por isso que é importante você escolher
os padrões que você quer seguir, porque isso vai determinar os seus resultados. E aí que você percebe que o que antes era impossível, agora você consegue fazer com naturalidade. Então aqui, são 3 passos, né, que parecem simples, mas eu não vou mentir para você, não são. São complexos e exigem disciplina e atenção. Mas ao mesmo tempo, eles são muito fáceis de fazer se você tiver essa consciência. Então deixa eu te trazer uma imagem aqui muito clara. Imagina que você mora numa casa cheia de rachadura nas paredes. Aí você olha para elas e pensa, nossa, preciso resolver, preciso pintar, preciso fazer alguma coisa aqui. Então você vai lá, pinta, passa massa corrida, ajeita por fora, e por alguns dias até parece que ficou bom, né? Quem já não fez isso? Mas em pouco tempo, essas rachaduras, elas voltam. E você repete o processo, pinta de novo, disfarça, mas as marcas, elas insistem em reaparecer. Então começa a rachar de novo, e aí você fala, nossa, essa casa nunca consegue ficar bonita. Ela sempre tem rachadura. E você aceita que vai ser sempre assim. Que você vai ter uma rachadura, você vai passar uma massa corrida, vai pintar, vai durar um tempo e você vai ficar nesse ciclo. Até que alguém chega para você e diz, o problema não é a parede. O problema está na fundação dessa construção, do alicerce. Enquanto você não mexer na base, essas rachaduras, elas vão sempre aparecer. Elas vão sempre voltar. E é exatamente isso que acontece com os nossos padrões, com as nossas crenças limitantes. Se você, por exemplo, muda de emprego, mas continua se sentindo desvalorizado, se você começa uma dieta, mas acaba voltando sempre nos mesmos hábitos, você tenta guardar dinheiro, mas sempre encontra um jeito de gastar tudo, o que você acha que está acontecendo? Você entende que o problema nunca esteve na parede? A parede o que é? São os resultados que você vê. Então você acha que é a dieta que você não consegue seguir, que é o dinheiro que você não consegue guardar. O problema, na verdade, ele está no seu alicerce, na sua base, que são o quê? As crenças que sustentam a sua vida. Então a quebra de padrão é quando você decide parar de pintar a parede constantemente e finalmente você decide arrumar o alicerce. Refazer, aprofundar, reprogramar. E isso dá trabalho. E é aquele trabalho que ninguém vê, né? Eu falo que quando a gente está mexendo nas nossas, né, na base, seja de qualquer construção que a gente está fazendo, seja preparando uma ampliação de um negócio, seja às vezes se preparando, né, para um novo passo, é a parte mais trabalhosa e mais desconfortável. Mas o único jeito de você construir um resultado, uma vida sólida, que não rache o tempo inteiro, né, com o tempo, é fazendo essa mudança estrutural. E quando você faz isso, você percebe que não precisa mais esconder as rachaduras, porque elas simplesmente deixam de existir. E aí, você consegue, de fato, ter um resultado sólido e real naquilo que você quer, naquilo que você escolhe, e não naquilo que alguma vez alguém possa ter te falado que era possível ou não. Então, para você dar o primeiro passo, você já pode dar hoje. Você pode já dar o primeiro passo agora. Então, identifica aí qual que é a sua crença que tem te segurado. Decide, porque tem que ser uma decisão para você interromper esse ciclo e dê um pequeno passo. Agora, dê um pequeno passo diferente. E eu quero muito que você me conte depois qual foi essa rachadura que você identificou na sua vida e qual foi a ação que você decidiu tomar. Compartilha comigo lá no Instagram, Mariana Pérez, que eu amo ouvir essas histórias de quem está colocando em prática tudo que a gente discute aqui. E deixa eu te fazer uma provocação final aqui para você refletir. O que você pode fazer hoje para reforçar esse seu alicerce e construir a vida que você merece, a vida sólida que você merece? E eu quero aproveitar para, junto com essa reflexão, eu quero te mostrar como que você pode dar o seu próximo passo, depois de quebrar o seu padrão. O que você pode, como você pode caminhar, né, rumo à sua independência financeira e a qualquer resultado sólido que você tenha. Então eu quero te mostrar como que você pode adquirir esse livro, né, o livro que a gente está lançando neste momento, que é uma missão, né? Esse livro não é só um livro, ele é uma missão para possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. Vamos lá que eu quero te mostrar. Vamos lá.
Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai estar o link do site para você adquirir o seu livro na pré-venda. E qual que é a vantagem de você adquirir o livro na pré-venda, que é até dia 10 de outubro. Então, até dia 10 de outubro você pode adquirir, dia 10 de outubro é o lançamento oficial. E para esse momento de pré-venda, a gente preparou combos exclusivos e imperdíveis para você adquirir o seu livro. Porque aqui a ideia não é só você adquirir um livro, é você poder ser um apoiador desse movimento que é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. E aqui, então, é o site, né, do lançamento do livro. Então, a capa, né, Produtividade Financeira, confesso que eu achei bem bonita. Então, tem muita representatividade aqui pra gente. E aqui são as opções, né, dos combos que você pode adquirir. Então, aqui você vai ver as categorias que você pode adquirir. Então, você pode começar com um livro, né, que é a categoria Membro Profad, onde você compra um exemplar e leva de bônus um acesso ao clube do livro que a gente vai fazer exclusivo para esse livro. Então, a gente vai discutir aqui dentro de um clube fechado, capítulo a capítulo, e trazer trocas aqui bem interessantes. O próximo combo, você pode adquirir 10 exemplares do livro e ser um incentivador Profad. E nesse combo, o que você encontra? Você vai também, né? Então, ao adquirir 10 exemplares do livro, você também adquire o acesso para o nosso clube do livro e um ingresso para a nossa imersão Acelera Profad, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, dia 25 de outubro. Só este ingresso tem o preço de R$ 797. E esse combo está saindo por R$ 749 à vista. Ou seja, você leva 10 exemplares do livro e um ingresso da imersão nem pelo preço do ingresso da imersão. E a gente está fazendo isso justamente porque a gente quer levar esse movimento para mais pessoas. Então aqui a gente tem o próximo combo, né, que são 20 exemplares do livro. Então, além do ingresso, né, você leva um certificado de membro apoiador Profad e um acesso ao nosso treinamento, que é o treinamento inicial aqui para você acelerar a sua independência financeira. Que só esse treinamento, né, tem o custo aí de R$ 1.997. E esse combo aqui está saindo por R$ 1.498 à vista. Então, de fato, né, são oportunidades que a gente está colocando aqui para levar esse movimento e só até o dia 10 de outubro. Aqui a gente tem o combo de 50 exemplares, que você leva o acesso ao Clube dos Milionários e mais uma mentoria em grupo com o Renan Diego. Aqui a gente tem o combo de 100 exemplares, né, que além do treinamento do acelerador, do Clube dos Milionários, da mentoria, você leva uma análise individual da sua carteira de investimentos. E o combo, né, Profad Premium aqui, que são um combo de 300 livros, que você leva tudo isso, mais algo que não tem valor, né, que é uma tarde de mentoria individual com o nosso autor do livro, né, com o Renan Diego, aqui no nosso escritório no Rio de Janeiro, ou se você preferir, online. Então, uma tarde exclusiva com o Renan Diego, para você ter uma mentoria individual e personalizada. Então, isso aqui, né, é uma oportunidade que só vai até o dia 10 de outubro, para você seguir aí nos 5 passos para construir a sua independência financeira com qualidade de vida e levar esse movimento para sua empresa, né, para os seus amigos, para os seus familiares, conseguir presentear as pessoas que estão à sua volta, que você também quer que tenham resultados significativos. Então, não perde essa oportunidade, aproveita esses combos que são limitados e até o dia 10 de outubro. Então, você já começou aí, quebrando o seu padrão, e agora você tem a chance de dar o seu próximo passo. Combinado? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de compartilhar com as pessoas, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho aqui das notificações ou avaliar com 5 estrelas. Combinado? E bora evoluir!